Professor. Tá Bom, vendo? gente, vamos retomar aqui a nossa aula, né? Falando sobre a questão dos acidentes aqui, né? Fechar essa parte de acidente aqui para a gente poder avançar. Obra... Tá, deixa eu achar aqui o material, que eu não estou achando. Ok. Aqui. Beleza. Apareceu aí na tela para vocês? Apareceu nada, não. Apareceu não. Tá, senhor. Aí, agora vai dar. Deu certo? Não. Apareceu aí, não? Foi, agora foi. Beleza. Agora Então, foi. gente, como eu estava dizendo, né, os acidentes eles podem ocorrer de maneira individual, né, ou organizacional, né, quando o acidente ele envolve uma organização ou entidade, né. Como eu já venho falando para vocês, uma obra ela pode ter uma quantidade recorde de colaboradores, uma quantidade recorde de uso de materiais, mas uma obra ela só tem uma boa impressão quando ela está acabada. E uma obra que tem um acidente, né, ou individual ou de organizacional, essa obra ela acaba ficando, digamos assim, comprometida, né, e o pessoal fica com maus olhos dela para o resto da vida. Então é importante que se tenha segurança no processo, né? E na construção civil não é diferente. Além da preocupação com os equipamentos de proteção individual adequado, com o formato das pessoas trabalharem e atuarem, né, dentro do contexto de uma obra, o processo da atividade, ou seja, a soma, né, da atividade individual de cada um, gera um sistema e esse sistema ele tem que ser seguro, ou seja, o processo tem que ser seguro, né? Então, como eu já disse, né, os acidentes, a diferença, né, entre individuais e organizacionais. O acidente organizacional ele requer quebra de defesas, né, que separa o quê? O perigo das perdas, né? Já nos acidentes individuais, as defesas, elas frequentemente elas são muito precárias ou não existem, né? E essa ênfase aí depende da indústria em questão, né? A gente está vendo lá o caso de Brumadinho, aonde a empresa está tendo que pagar aí bilhões, né, em indenizações aí para todo mundo que foi impactado e para a própria cidade. Então, alguns conceitos aí são importantes quando a gente fala de acidente, né? O primeiro é o conceito de quase acidente. O que é quase acidente? São eventos instantâneos, né, com uma repentina liberação de energia, que tiveram o potencial de gerar um acidente. Então, um quase acidente ele não gera dano material ou lesão, né, mas geralmente ele gera perda de tempo, né? Ou você tem que fazer uma mobilização, ou uma limpeza, ou um embargo num determinado setor, ou até a interdição da obra, né, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, sobre embargo e interdição. Então, quais são aí os tipos de quase acidente, né, que a gente chama? Então, um quase acidente, ou seja, uma situação de perigo que ia gerar uma alta probabilidade de risco e, consequentemente, um acidente, ele é dividido em dois tipos, né? Ele pode ter um feedback positivo ou o feedback negativo, né? O que é o feedback positivo? O acidente ele não aconteceu porque as defesas estavam funcionando, ou seja, esse acidente ele vai servir de exemplo para reforçar boas práticas, né? Por exemplo, o pessoal está trabalhando em altura num determinado prédio e o João tem uma tontura e desmaia lá no 8º andar, né? E aí o João cai, se machuca, mas não morre, né? Não cai de grande altura. Por quê? Porque o seu cinto, né, trava-queda, estava lá aclopado na linha de vida e o guarda-corpo na lateral do pavimento impediu com que também ele gerasse peso e uma carga sobre aquele cinto, né? Então, esse quase acidente aí, ele vai ficar como um exemplo aí, né, de boas práticas, ou seja, o cara não se acidentou, não morreu porque estava utilizando do
cinto de segurança, né? E, além do positivo, nós temos também o quase acidente negativo, né? Que você tem um retorno daquela situação de forma negativa, né? Por exemplo, o acidente ele não aconteceu por pura sorte, né? Então, vários vídeos aí, situações que a gente vê, né? Onde o cara quase morreu, né? Passou por um triz da cabeça dele um determinado material pesado, né? Então, quando você tem um quase acidente que não ocorre por pura sorte, né? Você tem que buscar corrigir essas falhas aí de maneira imediata, né? Então, o conhecimento e a definição de quase acidente, né, ela é importante para essa área de saúde e segurança do trabalho, né? Então, existem vários estudos aí que tratam dessa questão existem diversos estudos aí que tratam dessa questão da... Professor, licença, tá travando, o senhor poderia... Opa, eu não... Tchau. Oi. Acho que alguém estava falando que estava travando aí, né? Alô? Tá todo mundo ouvindo? Tá travando. Beleza. Então, Tá travando, professor. não, vai travar, gente. Não tem Não, como tá não travar. travando. Varia aí de internet para internet, tá? Mas aí vocês vão, a parte aí que vocês não forem travando, vocês pegam depois e dá uma olhada novamente, tá? Vai ficar gravado, né, Fabrício? Como? O que vocês estão vendo aí na tela? O que vocês estão vendo aí agora? Tá, deixa eu pegar um estudo aqui. A tela tá sem slide. Tá, calma aí, só um minutinho. Já estou pegando aqui um outro arquivo aqui para vocês verem. Tá, o módulo. Então, o que é Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos aqui em relação a esses estudos aí de quase acidente, tá? Então, vamos lá. Exposições. Não é isso aqui. Não estou conseguindo abrir aqui, parece. Vamos lá. Aqui, Ai, agora abriu. Abriu aí para vocês? Abriu não. Não? Tá, agora vai abrir. Abriu, né? Então, olha só, gente. Nós temos diversos estudos aí que tratam dessa questão do não acidente, tá? Vou só chegar aqui. Então, como eu já disse, né? O acidente, ele, né, pela lei lá, é uma doença, né, que é adquirida no exercício do trabalho, né? Em virtude das condições que você atuou, ou de trajeto ou acidente propriamente dito, né? Então, vamos aqui, ó, alguns exemplos de acidente de trabalho, né? Por exemplo, uma ação de agressão, né, sabotagem ou terrorismo praticado por qualquer pessoa, isso é considerado acidente de trabalho. Uma ofensa física, né, por motivo de disputa que tem a relação com o trabalho. Uma ação imprudente, negligente, com imperícia, né, de qualquer pessoa, né? Ou uma ação de pessoa privada do uso de razão, né? O desabamento, inundação, incêndio, né? São casos que são provocados devido ao fenômeno da natureza, mas também são considerados como acidentes, né?
Olha aqui, ó, mais exemplo de acidente, né? Uma doença proveniente da contaminação acidental do trabalhador, ou seja, o cara é exposto a ruído durante muitos anos e perde um pouco da audição, né? Então, isso aí é considerado como doença do trabalho, né? Como acidente de trabalho. Um acidente que ocorreu fora do local e horário de trabalho pela empresa, né? Seja ela em viagem ou não. Se você está representando a empresa, ocorreu um acidente, ele é considerado como acidente de trabalho. No percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa, né? Qualquer que seja o meio de transporte, inclusive se o veículo pertencer ao trabalhador. Esse acidente de trajeto, gente, é uma situação que precisa estar bem estabelecida no contrato, né? Como eu falei ontem, se a empresa ela te paga pelo vale transporte, você só vai ser considerado acidente de trajeto se você estiver dentro de um ônibus e ocorrer um acidente, né? Se você pega o dinheiro do vale transporte, mas usa como abastecimento do seu carro e você sofre um acidente, não é considerado como acidente de trajeto. A mesma situação ocorre em relação à questão de ter transporte para chegar até o local de trabalho, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito aí na construção civil, né? Por exemplo, você tem um ônibus para deslocar os colaboradores, né, de um determinado local até o canteiro da obra. E aí o cara vai lá e faz a opção de ir no carro próprio, né? Então, se ele fez essa opção de ir no carro próprio e sofreu um acidente, esse acidente não é considerado como acidente de trajeto e, consequentemente, de trabalho. Por quê? Porque a empresa disponibilizou, né, o transporte para aquele colaborador e ele que fez a utilizar. Então, o que não é considerado acidente de trabalho? Ó, gente? O que não é considerado acidente de trabalho? Doença degenerativa, né? Característica de uma determinada idade, uma doença que não incapacite o trabalhador de exercer suas atividades laborais, né? Uma doença endêmica adquirida pelo trabalhador que não tenha relação com o ambiente de trabalho. Então, todos esses tipos de doença e de acidente não é considerado como acidente de trabalho, né? Então, ontem eu pedi para vocês fazerem pedir para vocês darem assistir o vídeo lá, o link do vídeo que eu coloquei lá né, no ambiente virtual. Alguém assistiu esse vídeo? Manifesta aí no chat aí, por favor. Deixa eu ver quantos vocês... Fala a verdade, eu vou saber se vocês estão falando a verdade ou não. Quantos de vocês assistiram esse vídeo? Agora eu não estou conseguindo olhar aqui o chat. Eita! Controle remoto. Então, olha só, gente. Ontem eu coloquei lá lá no ambiente virtual, né, um vídeo de quando ocorre acidente de trabalho, né, como emitir a CAT, né? O que é a CAT, gente? A CAT é o comunicado de acidente de trabalho, tá? Toda e qualquer obra ou atividade que você tiver ocorrer algum tipo de acidente, seja ele com lesão simples, grave ou óbito, a empresa ela obrigatoriamente precisa emitir essa CAT, né? Esse documento que é chamado Comunicado de Acidente de Trabalho. Então, essa CAT ela tem que ser emitida no máximo no seguinte dia útil, né? Depois que ocorre o acidente. Em caso de morte, ela tem que ser feita de maneira imediata, né? Quem que pode emitir essa CAT, né? O próprio trabalhador, né? Os familiares do mesmo, o sindicato ou a autoridade pública, né? No caso de óbito, né? No caso de acidente, a responsabilidade é do profissional encarregado pela segurança, né? No caso
da empresa em questão, né? Então, olha só, gente. O que você tem garantido lá pela E lei? professor, Opa, professor, oi, Sebastião, pode falar. no caso de acidente de trajeto, essa CAD aí, ela tem que também ser feita imediata ou demora um pouco tempo para poder fazer? Ela tem que ser feita toda a CAT, independente do tipo de acidente, de trabalho, de trajeto ou doença. Ela tem que ser feita no máximo no dia útil seguinte do ocorrido, tá? Isso é o que a legislação ela exige. Ou o prazo de 24 horas aí, só para complementar, viu? Exato, 24 horas, né? Um dia útil do dia que ocorre, tá? Então, Obrigado, então. certo. O que você tem de benefício aí garantido pela lei, né? No caso de um acidente ou doença do trabalho. Você tem o auxílio doença, né? Ou seja, o salário ele é pago pela própria empresa do primeiro ao 15º dia. Então, se você sofreu um acidente e você vai receber de 1 até 15 dias de atestado, a responsabilidade do pagamento do seu salário é da própria empresa. Agora, se você sofrer um acidente que tenha mais de 16 dias, aí, após o 16º dia, a Previdência, né, o INSS, ele passa a assumir o seu salário, né? Então, o que isso significa? Se você pegar se você sofreu um acidente e o seu atestado médico for de até 15 dias, você vai ficar afastado do seu serviço e recebendo normalmente pela empresa. Agora, se você sofreu um acidente e receber um atestado com mais de 16 dias, né, com mais de 15 dias, aí você vai ter que levar o atestado lá no INSS e a Previdência Social ela passa a assumir o pagamento do seu salário depois do 15º dia. Tá? Então, isso é garantido aí por lei, né? Vocês têm esse direito por lei. No caso de morte, né, você pode receber pensão aí, né, por morte. Isso é um benefício que é concedido aí aos dependentes do trabalhador, né? Então, quais são os benefícios aí garantidos pela lei, né, no caso de acidente ou doença do trabalho? Então, pela lei você tem a habilitação e reabilitação profissional, né? Ou seja, ela busca reintegrar o trabalhador se você ficar incapacitado, parcialmente ou totalmente incapaz. Você tem o auxílio-doença, né? Que é para aquele que teve redução na capacidade de trabalho devido à sequela, mesmo depois que você se recuperou, mas você ficou com alguma sequela. E você tem um auxílio-doença aí que você recebe. E você pode também ser aposentado compulsoriamente, né? Uma aposentadoria por invalidez, né? Que é aquele que, no caso, quando você sofre um acidente ou uma doença, que você fica permanentemente incapacitado de exercer, né, as suas atividades, né? Não podendo mais garantir sua subsistência. Aí a lei, ela te garante esses benefícios aí, né, que não são bem benefícios, né, na verdade. Ela te garante esses direitos aí, no caso de um acidente, certo? Então, eu coloquei lá vamos falar um pouco de fórum, né? Ontem eu coloquei uma situação lá do fórum para vocês discutirem, né? E hoje também já coloquei uma nova situação, né? E na primeira situação lá eu pedi para vocês fazerem uma investigação, né? Apurar as falhas e os possíveis responsáveis, né? Na situação em que ocorreu. Eu vou deixar para comentar esse fórum, o fórum de ontem, mais para o final da semana, porque vocês já vão ter visto as técnicas de investigação, já vão ter conhecido também algumas normas, né, regulamentadoras, e isso vai facilitar e vai ajudar bastante aí na interação da atividade. Tá? Então, aqui tem algumas definições de acidente de trabalho, acidente de lesão, de trajeto, né? Já falei sobre isso. O impessoal, quando ele não se caracteriza, né? Ou seja, não existe
um acidentado, então não pode ser considerado como causa direta, né, da lesão. E um acidente pessoal, que é o evento característico quando você tem um acidentado propriamente dito, né? Então, existem diversos estudos, gente, que tratam aí sobre essa questão dos acidentes, né? Essa pirâmide aqui é um estudo do Hennig, que foi feito em 1931, né? E ele utilizou a escala aí de 1.000 acidentes. Então, o que ele pesquisou aí nessa época? Ele mostrou o seguinte, para cada 1.000 acidentes, né, 300 ocorriam sem lesão, 29 ocorriam lesões que não deixavam a pessoa incapacitada e um acidente deixa uma lesão incapacitada. Então, para cada 330 acidentes, né, a tendência é que um acidente deixa a pessoa incapacitada, né? 29 gere lesões incapacitantes e 300 são apenas acidentes sem lesão mais grave, né? Então, além desse estudo aí, a gente teve um estudo do BID também, né? Que é o Banco Internacional Regional de Desenvolvimento. Foi feito em 1966 e esse estudo mostrou o seguinte, para cada 90 mil casos, você tem 500 acidentes sem lesão, 100 acidentes com lesão não incapacitante e uma lesão tornando a pessoa incapacitada, né? Então, você tem aí, no universo de 90 mil casos, essa construção aqui. Depois, a Companhia Norte-Americana, né, do Comércio fez um estudo mais amplo, em 69. Ela analisou aqui quase 2 milhões de acidentes, 1.753.498 acidentes. E essa análise ela já mostrou o seguinte, geralmente, desse 1 milhão aqui, 600, né, não teve nenhum tipo de dano, ou seja, considerado um quase acidente. 30 foram acidentes com dano à propriedade, 10 lesões não incapacitantes e uma lesão incapacitante, né? O estudo do Ponte também, né, que fez aqui uma correlação entre desvios, incidentes, né, acidentes sem afastamento, com afastamento e o acidente considerado fatal, né? Então, olha só, gente, existe uma forma de calcular aí a taxa de frequência de acidentes, né? Então, como que ela é calculada aí, Ela é um fator, né? Ela vai ser a horas homens de exposição ao risco, que é a OH, que é a somatória das horas em que todos os trabalhadores ficam à disposição da empresa, né, num determinado período. Esse cálculo ele é feito considerando que cada trabalhador executa uma determinada função, né? E a taxa de frequência, né, que é a relação entre o número de acidentes de trabalho e a quantidade de horas homem. Então, com isso aqui, você consegue calcular aí um fator, né, uma taxa de frequência de acidente. Além da taxa de frequência, você calcula também a taxa de gravidade, né? Ela fornece aí informações sobre perdas por invalidez e mortes causadas, né? Então, a taxa de gravidade ela é o tempo, né, em dias debitados, dividido pela hora de homens expostos ao risco. Então, você consegue calcular a taxa de gravidade das lesões e a frequência com que os acidentes eles ocorrem. Se vocês observarem obras aí, principalmente das grandes empresas, a maioria delas tem uma plaquinha lá, né? Número X de dias sem acidente, né? Então, aqui está um exemplo aqui, natureza, morte, avaliação do percentual e os dias debitados aí, né? Então, você substitui as horas trabalhadas, você vai achar a gravidade e a frequência do determinado acidente, certo? Então, gente, nós temos várias técnicas para analisar acidente. Nós temos diversas técnicas para analisar acidente, que vai ser o objeto da aula de amanhã, tá? Eu já deixei lá no ambiente virtual para vocês essa lei aí, que trata dos acidentes, dos seus benefícios, dos seus direitos e dos seus deveres. E a gente finaliza por aqui hoje, né? Nossa aula. Eu vou dar prometo para vocês que vou dar uma melhorada aí na internet para amanhã, tá? Já detectei aqui qual foi o problema em questão e vamos